E no capítulo dessa quinta-feira, dia 6 de maio, da novela topíssima, Pedro fica espantado ao ver André e pergunta se o mesmo não devia estar em casa para atender o pedido de resgate. André diz a Pedro que ele conseguiu sair pela porta de fundo da sala do delegado sem ele perceber. Pedro se senta e pergunta a André o que ele quer, e André diz que Santiago proibiu dele fazer a troca de Jade pelo Taylor. André diz a Pedro que essa é a hora dele mostrar sua amizade por ele, e eles vão agora entrar na delegacia escondidos e pegar o Taylor para fazer a troca. Pedro diz a André que isso é quase impossível de fazer, devido à equipe de antissequestro estar instalada na delegacia. André diz a Pedro que já está decidido, e agora é hora de fazer a troca mais rápida para salvar Jade. Pedro, preocupado, diz para o delegado que ele devia ir sozinho na delegacia pegar Taylor. André diz para Pedro que com ele do seu lado, ele tem mais chance. Pedro diz que Santiago está em sua casa e não vai pegar nada na delegacia, e depois, aí sim ele pode precisar de ajuda. Pedro diz para André que depois, se alguma coisa der errada, é melhor ninguém saber que ele está lhe ajudando por fora. O delegado suspira profundamente e diz que está certo e já entendeu. André diz para Pedro que já entendeu que ele não quer colocar sua carreira em risco. Pedro rapidamente se levanta, diz para André que não é isso e quer lhe ajudar na troca do Taylor pela Jade sim, mas se ele ficar na encolha, no caso de precisar, vai ser melhor. Pedro aperta a mão do delegado e fala que vai sim ajudar. Pedro diz para André ir logo e trazer o gringo para cá. André agradece pela ajuda e pede para Pedro torcer para dar certo. O delegado vai embora executar seu plano. O policial corrupto sorri, aliviado com o decorrer da situação. O delegado da divisão de sequestro reclama do comportamento do delegado André e fala que se o sequestrador ligar agora, não vão ter como localizar o novo cativeiro. E o André levou o celular e isso não se faz. O delegado da antissequestro fala que André é um delegado de polícia e não pode sair pela porta dos fundos, deixando eles aqui plantados. Edivaldo defende André e fala que qualquer um no lugar dele ficaria transtornado, e a vida da filha dele que está em jogo. O delegado da antissequestro fala que André não está contribuindo para trazê-la de volta, e um tom autoritário pergunta cadê ele. Graça surpresa fala que com ela ele não falou nada, e Edivaldo fala que com ele também não. O delegado da antissequestro pergunta onde está o Pedro. Edivaldo explica que o Pedro trabalha na Veludo Azul, mas também tem uma peixaria lá no Vidigal como fachada, e já que ficou fora o dia inteiro, tem que voltar para lá, para ninguém desconfiar de nada. O delegado da antissequestro fala que ou ele está com o André. Graça afirma que tem certeza que o delegado André está trabalhando para resolver esse caso. O delegado da antissequestro fala que pode afirmar o trabalho que André está fazendo. Edivaldo pergunta para o delegado da antissequestro se ele está querendo insinuar alguma coisa. O delegado diz para Edivaldo que não está insinuando, está afirmando. O delegado manda eles irem para a delegacia agora pegar o Taylor e ele vai ficar sob sua custódia até o sequestro terminar. A equipe vai embora para a delegacia. Paulo Roberto diz para Pedro que já está feito. Ele já pegou a menina e deixou ela vendada e amordaçada em seu escritório e pergunta qual é o próximo passo. Pedro diz para o reitor que surgiu um imprevisto e ele vai ter que levar a Jade para fazer a troca pelo Taylor. Paulo Roberto diz para Pedro que ele está louco, ele não vai mesmo, e não foi isso que eles combinaram, e era apenas para pegar a menina e por pouco tempo. Pedro irritado diz que sabe, só que o André acabou de sair para pegar o Taylor e vai esconder o mesmo aqui na peixaria dele, e esperar o contato do sequestrador juntinho com ele. Pedro diz para o reitor que foi um sufoco convencer o André de ir pegar Taylor sozinho na delegacia. Pedro diz que vai ter que ligar para marcar o local da troca antes do André voltar para cá. E a sorte dele é que ele tem aqui na peixaria um outro misturador de voz. Diz para Paulo Roberto que ele vai ter que ir em seu lugar e não vai ter jeito. Paulo Roberto apreensivo fala que isso não vai dar certo e se for uma armadilha lhe pegarem. Pedro diz que garante que vai dar certo e o André só quer a filha dele de volta. Pedro pergunta para Paulo Roberto se ele vai amarelar agora. O reitor fala irritado que sabia que ia acabar sobrando para ele a pior parte e pergunta para Pedro o que ele está pensando em fazer. Pedro explica que vai ligar para o André agora e marcar em um local bem isolado e aí ele passa a localização. E quando o André libertar o Taylor, é para ele soltar a menina e pronto. Paulo Roberto desconfiado diz para Pedro que o delegado deve estar com sangue nos olhos e não vai deixar barato assim. Pedro diz para Paulo Roberto relaxar e ele não tem mais tempo a perder e diz para o reitor devolver a menina e pegar o Taylor e desliga o telefone.
Rafael aparece na sala e caminha em direção ao escritório, e Paulo Roberto, preocupado, pergunta onde ele está indo, e o quarto dele e a cozinha fica por outro lado. Rafael diz que sabe e só vai pegar um pendrive no escritório para poder salvar o seu trabalho. Paulo Roberto corre e puxa Rafael pelo braço e fala que ele não vai. Rafael pergunta para seu pai se está tudo bem e só vai pegar o pendrive. Paulo Roberto mente para seu filho dizendo que o escritório está com veneno. Ele mandou dedetizar, pois estava cheio de cupim infestando todos os móveis. Rafael, desconfiado, fala que nunca tinha reparado que tinha cupins infestando os móveis. O reitor fala para seu filho que claro que ele nunca reparou, pois prefere ficar lá, naquela favela. Rafael diz para seu pai não começar. Paulo Roberto diz que não vai falar mais nada, diz para Rafael ir no shopping e comprar um pendrive e resolvida a questão. Rafael vai embora e Paulo Roberto suspira aliviado. Paulo Roberto vai checar o escritório. André chega na delegacia e abre a cela de Taylor. André manda Taylor levantar e Edson pergunta o que está acontecendo. Taylor diz que está na hora do lobo correr solto e a menininha voltar para casa. André se irrita com Taylor e dá um soco. André, enfurecido, diz para Taylor que esse ainda não é o fim e vai lhe mandar para um inferno bem pior do que esse. Edson fala para André que está colaborando. André ameaça Edson e diz que não é para ele abrir o bico para ninguém do que viu aqui, senão a coisa vai ficar muito feia para ele. André desalgema Taylor e Edson fica chocado observando a situação. Taylor debocha de Edson, diz para ele que nada como ter amigos e lhe chama de dedo duro e fala que ele se deu mal. André vai embora da cela com Taylor e Edson fala que quem ri por último, ri melhor. André diz para Taylor ficar de cabeça baixa e deixar que ele desenrola com os policiais. Taylor diz que o delegado leva jeito para a criminalidade. O delegado da divisão de sequestro chega na delegacia e André vai com Taylor para a sala de reunião. André espera o momento certo para sair com Taylor. Graça e Divaldo, delegado da antissequestro, vão à sala de André, e Graça fala que André não está aqui e eles deviam ter ficado com a base no apartamento dele. O delegado da antissequestro diz que sem o celular de André não dá para rastrear o número do sequestrador. O delegado diz para Edivaldo pegar Taylor que ele vai transferir ele dessa delegacia para outra. André sai da sala de reuniões com Taylor sorrateiramente e observando para ver se alguém está vindo. Edivaldo aparece e fica surpreso ao ver Taylor e André. Edivaldo permite que André saia com Taylor. André entra em seu carro com Taylor. André atende o telefonema do sequestrador. Pedro, com o misturador de voz, pergunta para André se ele decidiu. André diz para o sequestrador que já está com Taylor e tudo o que ele quer é sua filha de volta, sã e salva. Pedro fala que é só ele fazer tudo o que ele mandar que a garota volta para ele. André diz que não tem muito tempo e eles têm que fazer a troca ainda hoje. Pedro fala que daqui a 2 horas na nascente do Rio Morto, em um ponto deserto. André diz que ele sabe onde é e ele segue para lá com o comparsa dele, e é bom a Jade estar dessa vez e lembrando, sã e salva. O sequestrador fala que ele vai ter a filha de volta e está fazendo a coisa certa, e a única forma de salvar a menina. O delegado da divisão de sequestro grampeou o carro de André e acionou as viaturas para perseguir o delegado André e Taylor. André consegue despistar o carro da polícia. A polícia volta perseguidos. Taylor pergunta a André se o carro dele tem rastreador. André diz para Taylor que tinha e joga o rastreador fora. Pedro pergunta para André se ele tem certeza que não foi seguido. André diz que é absoluta e foi dureza despistar o colega, mas deu tudo certo e já está bem próximo do local da troca. André diz para Pedro que chegou bem antes dos sequestradores. Paulo Roberto diz para Jade ficar quietinha, que chegou a hora dele levá-la para o pai dela. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Pedro chega e André ameaça Taylor, dizendo que se ele sair do carro, vai acabar com ele. André diz para Pedro que quer lhe pedir um favor. Depois que eles fizerem a troca e já estiver segura, ele quer que ele atire. Pedro pergunta se é no Taylor e André fala que no Taylor, nos sequestradores e em quem mais aparecer. André diz para Pedro que ele é bom de mira e não precisa matar. Acerta no ombro, na perna, mas ele precisa de mais testemunhas para entregar a Sofia e quem tiver mais no esquema. O reitor chega no local.
André pergunta se sua filha Jade está aí. Paulo Roberto tira a Jade do carro. Pedro diz que ele quer o Taylor, mas André não concorda e fala que primeiro a Jade. Paulo Roberto vem andando com Jade e André diz para soltá-la. Paulo Roberto faz sinal, negando o pedido.